Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Governo de Mato Grosso lança a Operação Abafa Amazônia 2022. A primeira fase teve início no norte do estado, com o objetivo de fiscalizar 26 alvos pelo uso não autorizado do fogo durante o período proibitivo. Hoje vamos dar continuidade à série de reportagens sobre o turismo rural, produzida pelo programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Quantidade de animais silvestres resgatados de queimadas e maus tratos até o momento se mantém na média do ano passado. Apenas 20% conseguem ser reinseridos na natureza. E no Papo com o Café de hoje, vamos falar do cultivo de mandioca para a fabricação de cerveja. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E vamos à nossa primeira reportagem. O plantio de soja já teve início no estado de Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, até a semana passada, 6% da área destinada à semeadura da oleaginosa havia sido plantada. Vamos conferir então todos os detalhes na reportagem de Daiane Stella, da TV Record de Sinop. No estado de Mato Grosso, o plantio de soja já teve início. De acordo com o IMEA, cerca de 6,29% da área destinada para o grão já foi plantada. E os produtores precisam ficar atentos para identificar a melhor época para iniciar os trabalhos. O zoneamento agrícola de risco climático, que nós chamamos de ZARC, ele é uma política de gestão agrícola e de risco na agricultura e ele orienta o produtor nas diferentes regiões, municípios do Brasil, considerando diferentes tipos de solo e também o ciclo da cultura, qual que é a janela ideal de plantio para ele maximizar, aumentar a chance dele de sucesso, para produzir bem e reduzir a chance de ele ter uma frustração de safra, ter perdas e prejuízos. Aqui na região norte, a maioria dos produtores estão aguardando a quantidade ideal de chuva para ter umidade suficiente no solo e garantir uma boa safra. A gente tem que olhar a questão da disponibilidade de água no solo, por meio da chuva, né, na agricultura de sequeiro, ao longo do ciclo. Porque às vezes chove um pouco no início, a planta germina, muito bem, ótimo, mas se faltar água em estágios determinantes que nós chamamos, por exemplo, enchimento de grãos ou na floração, isso vai ter um impacto muito importante. Eu preciso, e é isso que o zoneamento agrícola de risco climático faz, todo um estudo para garantir que ao longo do ciclo da cultura eu vou ter água suficiente para ela produzir bem e lá ao final o produtor ter sucesso. Na propriedade de 5.500 hectares do seu Estevão Tozeto, que fica em Santa Carmen, já teve chuva e as máquinas estão a todo vapor. Estamos já com 30-40% de plantio realizado e o acumulado de água de 40 a 50 milímetros. E vamos continuar e rezar a Deus aí que chova mais um pouco para conseguir finalizar o plantio. A estimativa do INDEA é de que na safra 2022-2023, a área plantada de soja irá ultrapassar 11 milhões de hectares. O plantio do grão segue até o mês de dezembro, mas é preciso planejamento para evitar os riscos e plantar na janela certa. O produtor precisa estar muito atento a essas orientações, porque hoje no zoneamento agrícola de risco climático nós temos 3 níveis de risco, o de 20%, o de 30% e o de 40%. O que isso significa? Se eu tenho um menor risco, que é o de 20%, eu espero ter sucesso em 8 a cada 10 anos. E à medida que eu aumento o risco de 30, é sucesso 7 em cada 10 e o de 40, sucesso em 6 a cada 10. Observe que à medida que eu aumento o risco, o produtor tem que estar muito atento, precisa estar capitalizado, estar muito consciente de que esse risco é relativamente elevado para ele correr. Mas ele pode plantar se assim desejar. E o produtor que é um pouco mais cauteloso, ele deve esperar essa janela ideal do menor risco, que é o de 20%, para maximizar a chance de sucesso. O Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria 229, que adia a proibição da pesca de pintado no Brasil.
Em Mato Grosso, a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, tem trabalhado para acompanhar as discussões técnicas sobre o assunto e assim estabelecer uma forma correta de manejo do pintado no estado. Seu Silvio passa mais tempo às margens do rio Cuiabá do que na própria casa. Ele é pescador há 40 anos e a profissão já passa por gerações na família dele. Vivo, nasci e criei na beira do rio e agora está difícil para a gente viver. Ele conta que o pintado é um dos peixes mais vendidos. Ele chega a vender por R$30 o quilo. E com a possibilidade de proibição da pesca dessa espécie, ele se preocupa. Porque a gente vende por banda, por quilo, né? Não vende por peça, pega 2 peças, já vende, aí para não morrer, então já pega, vende rápido. Mas só que o que eles estão fazendo aí é muito difícil, é complicado. A mesma preocupação já ronda o seu Cândido. Ele pesca todos os dias, ou pelo menos tenta, já que quando pega determinada espécie, ele precisa devolver ao rio. Eu peguei esses 2 peixes que peguei e teve que soltar, né, porque... Que peixe que era? Dourado. Como é que é? O senhor que já é pescador há alguns anos, isso que vem de gerações na família, pegar o peixe e ter que devolver? É porque ele está proibido, estava proibido para 3 anos, aí passou para 5, agora já foi para 8 anos. Quando a pesca do dourado foi proibida, inicialmente seria de 3 anos. O período se estendeu e ele teme que o mesmo aconteça com o pintado. Até questionei se ele pensa em mudar de profissão caso a pesca não seja mais suficiente para manter a renda. E a resposta é de alguém que vê no rio uma forma de melhorar a vida, não só na questão financeira. É uma coisa que você tem que ver, você está em casa com a cabeça meio quente, que eu tenho até aquela música que fala, né? É, você desce pro rio aqui, você vem no meio de outros pescadores, mesmo que não está pegando peixe, mas você está trocando ideia com ele, conversando, a coisa, né? O dia melhora. Melhora 90%. O pintado está na lista dos peixes que podem ter a pesca proibida devido ao risco de extinção. O Ministério do Meio Ambiente decidiu adiar a vigência e reavaliar a nova lista de espécies. A principal contestação é sobre a entrada do pintado nessa lista, um dos peixes de rio de maior apelo culinário, por isso bastante valorizado pelos pescadores profissionais. A Associação do Segmento da Pesca de Mato Grosso, que representa os pescadores, prepara uma medida judicial para que a portaria que pode proibir a pesca do pintado seja reavaliada. Quero tranquilizar aqui a todos os pescadores que estão me ouvindo. Nós conseguimos na portaria 229, que foi assinada pelo ministro do Meio Ambiente, a prorrogação por 90 dias do pintado. Você, pescador e pescador que está me ouvindo, você pode pescar tranquilamente. E saiba que a Associação de Segmento da Pesca já está com um projeto agora para a 2ª quinzena de outubro, que nós estamos indo a Brasília com um grupo de estudo para demonstrar que o nosso recurso pesqueiro da Bacia do Paraguai está muito bem, obrigada, e que nós estamos livres de barramento. Por isso o pintado tem em abundância em nossos rios. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, temos muitas novidades. O governo de Mato Grosso lançou a Operação Abafa Amazônia 2022. A operação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e conta com a força integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Segurança Pública e também por meio da Defesa Civil, Polícia Militar e também a Polícia Judiciária Civil. Vamos então entender todos os detalhes dessa força-tarefa agora. A cerimônia aconteceu no Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros. Antes de nós irmos a campo, nós fazemos um monitoramento, via imagens de satélite, e verificamos aqueles pontos focais, onde tem maior incidência de focos de calor, bem como aquelas áreas que foram feita a supressão da vegetação, porque o Corpo de Bombeiros ele atua na questão do uso irregular do fogo, mas também existe outros órgãos envolvidos, como a SEMA, que atuam na supressão da vegetação. Contando com uma equipe de 40 servidores, a primeira edição deste ano começa no norte do estado,
com o objetivo de fiscalizar propriedades privadas contra o uso não autorizado do fogo durante o período proibitivo. É bom frisar que isso aí é uma atividade do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, envolvendo diversas instituições nesse momento para fases de responsabilização. O Estado fez um trabalho muito forte durante esse ano, mobilizou todo esse efetivo, investiu muito alto para que pudéssemos ter um trabalho preventivo, de educação ambiental, de orientação, de uma fiscalização preventiva, depois um trabalho de atuação realmente na resposta, combatendo o desmatamento, os incêndios florestais, e agora chegou o momento da responsabilização, aqueles que ainda teimam em não cumprir as normas, as leis ambientais. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, com o apoio da Polícia Militar, fiscaliza durante todo o ano propriedades privadas. Neste final de ano, a operação acontece de forma integrada com outras agências, o que assegura maior eficiência em relação às multas aplicadas contra o uso irregular do fogo. O Estado investiu bastante, está investindo ainda bastante. A ideia da presença da tropa de segurança no terreno é justamente isso, para coibir, proibir e fazer esse enfrentamento aos crimes ambientais. Multar, a gente brinca muito, fala que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, E quando você multa, você cria dificuldade, você realmente faz que todos se enquadrem no ordenamento jurídico que está posto. A ideia agora é tolerância zero com crimes ambientais e vão para cima. Bombeiro, todas as forças de segurança, polícia, é uma força-tarefa de todas as entidades da segurança pública nessa operação Abafa. Nós vamos estar dando a segurança das demais ações que desencadearão aqui na região. Nós vamos estar com um efetivo de 4 equipes, apoiando, iniciando hoje até o dia 15 de outubro, a primeira fase. E posteriormente a segunda fase também, quando iniciar, estaremos dando apoio. A Força Nacional é um programa de governo, vale ressaltar. Então nós estamos em quase todos os estados do Brasil e estamos apoiando aí os órgãos de fiscalização ambiental. O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 290 milhões em multas já tenham sido aplicadas por uso irregular do fogo desde o início de 2022. O período proibitivo segue até 31 de outubro, com restrições para o uso do fogo. E agora vamos ao nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão. Chegando aí na tela a pergunta para a gente ficar pensando em casa: a carne de porco é mais rica em colesterol? Pois é, fica pensando aí, depois eu respondo para você. Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então já sabem, papel e caneta na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Nova Brasilândia tem cultivo do maracujá, começa dia 24 e vai até o dia 28 de outubro. Informações pelo 6533851040. O e-mail sindinovabrasilândia@famato.org.br. Em Nossa Senhora do Livramento tem avicultura básica tipo caipira. Começa dia 24 e vai até o dia 28. Informações pelo 6530417169. O e-mail é o sindnslivramento@famato.org.br. Em Vila Rica tem doma e preparação de bovinos para exposições. Começa dia 24 e vai até o dia 28. Informações pelo 66-3554-1386. O e-mail é o sindvilarica@famato.org.br. Em Mirassol do Oeste, tem produção de polpas de frutas. Começa dia 24 e vai até o dia 26 de outubro. Informações pelo 6532411879. O e-mail é o sindmirassol@sistemafamato.org.br. Em Santo Antônio do Leveger tem confinamento e semi-confinamento de bovinos. Começa dia 31 e vai até o dia 4 de novembro. Informações pelo 6593416790. O e-mail é o sindaleveger@famato.org.br.
E agora vamos para mais um intervalo, mas já estou de volta. Tem muito ainda para o homem e a mulher do campo. E eu fico aqui esperando por você. Hoje teremos o último episódio da série de reportagens falando sobre o turismo rural, produzida pelo programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Nas matérias estão sendo mostradas a retomada desse tipo de passeio, que passa pela busca por atividades ao ar livre, como andar a cavalo, conhecer o cuidado com os animais, além de caminhar e conhecer as mais diferentes trilhas. A equipe do Caminhos da Reportagem visitou alguns destinos no Planalto Central do país, que conseguem fazer o turista mergulhar num ambiente completamente diferente do seu dia a dia. As nossas águas, elas todas são geradas de dentro dos geodos de cristais. Então, essa água, ela é uma água de cristais, ela é uma água que traz cura, ela traz tratamento. Aqui é o Mirante, é um dos pontos mais visitados do parque. A galera gosta de vir aqui para contemplar, apreciar a paisagem. Bonita, né? Uau, é muito linda a vista daqui. Muito linda. Quando eu vim a primeira vez, eu tirei umas fotos aqui. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela perguntou onde eu estava. Achou que era até Capitólio, né? E, nossa, o pessoal ficou impressionado. Todo mundo, onde é que é? Onde é que é esse lugar? É aqui perto. Aqui é o ponto da selfie. É o ponto. Onde a foto fica perfeita. É o ponto da selfie. O fundo da lagoa, ele é todo cheio de cristais. Então, o efeito de refração que a luz do sol faz tocando o fundo da lagoa com aqueles cristais, e ele reflete esse azul, ou às vezes, dependendo da época do ano, essas cores vão mudando de verdes, um verde com um tom mais azulado, depois um azul bem intenso e a água cada vez mais transparente na época da seca. Essa aqui é a trilha que vai levar a gente até a Pedra do Chapéu do Sol. Quem tiver medo de altura pode até ir lá por baixo, mas vai perder essa vista impressionante do cerrado. Você é o guardião aqui da pedra. Vamos conhecer agora um megalítico, tá? Um monumento. E olhando para o chão, você já vê esse reflexo. Maior jazido de cristal do planeta, então por isso essa quantidade imensa de cristais. Tudo isso aqui é cristal? Cristal, ele é utilizado para tecnologia, para computadores celulares, etc. Okay. E aí vem esse nome clássico, Chapéu do Sol, pelo formato da pedra e pela proteção que ela nos mantinha ali aquele período mais quente. Aqui vamos deparar aqui fora temperatura mais quente e agora uma temperatura mais fria. Muda totalmente a equivalação de ventilação. Uau. Vamos observar aqui, ó, da nossa frente. Super fresquinho aqui embaixo. Gelado, tá? Um abrigo. Aqui nós temos sedimentos. Então aqui representa um quartzito sedimentar. Sedimentos de areia depositada pelo mar. Considerado aqui um fundo aquático de milhões de anos. Quando aconteceu as aberturas das placas tectônicas, o mar esculpiu a areia da parte mais alta. O mar levou a parte mais baixa de areia que não compactou. Desceu a água, virou as praias e deixou esse monumento em equilíbrio. Depois de uma manhã de caminhadas, a gente se jogou aqui nas atividades aquáticas. Eu escolhi o caiaque, mas tem também surf, tem também mergulho, nessa lagoa que é um paredão cercado de cristais. A gente encontrou essa família curtindo o dia aqui hoje. Vocês são de onde? Valparaíso, Goiás, em torno de Brasília. É a primeira vez que vocês vêm? É, a gente conheceu pela internet, né? A gente acha que só longe, né, que a gente vai achar um lugar desse.
A gente descobriu esse lugar aqui pertinho e resolvemos vir. Fizemos a trilha, bem tranquilo. A criançada curtiu bastante. Oi, Marcos. Olá, tudo prazer, bom? bem-vinda, tudo bom? Tudo jóia, sou a Flávia. Oi, Flávia, muito bem-vinda. Que lugar lindo, hein? É, já viu aí? Chegar mais perto para ver melhor. Vamos lá. Vamos lá? Aí você vai me contando, então, da onde surgiu a ideia do balancel? Então, esse balanço surgiu, a ideia, uma postagem que uma das minhas filhas viu de uma moça no resort da República, na República Dominicana. E quando ela me mostrou isso, eu falei, nossa, eu tenho um lugar igual para fazer lá na chácara. Eu fiquei na fase de projeto, calculando as coisas certinhas, por conta da segurança. Você não pode brincar com segurança num aspecto desse. E aí a gente criou isso aqui, o nosso balancel na borda da Chapada da Contagem. Nossa, que lugar, hein? Não é? E é um lugar super preservado. Então você vê que é tudo mata virgem, né? A gente preservou tudo. Aqui na minha chácara eu não derrubei nada para fazer nada. Tudo foi puxando para aqui, arrumando a casa para chegar num lugar onde não precisasse derrubar nenhuma sucupira, nenhum ipê, entendeu? O desnível daqui lá para baixo são uns 290 metros, mais ou menos, né? Aqui a gente está a 1.320 metros ao nível do mar, salvo engano. Tá? E é esse cerradão de meu Deus aí que a gente fica contemplando, né? Então, é um lugar realmente que a gente, em um ano, a gente já teve mais de 2.000 pessoas aqui balançando. O balancel independe da casa. Quem aluga a casa, se hospeda na casa, tem direito a meia hora no balancel por diária. De cada 10 hóspedes que eu recebia, 9 falavam assim, gente, eu não acredito que eu estou dentro de Brasília. Você estava louca para conhecer o balancel, apesar de você ter um pouco de medo de altura, né? Um pouco não, eu tenho todo medo de altura, não é um pouco não, é total medo. Não é só a sensação do balanço em si, de toda a paisagem, eu acho que é a gente realmente enfrentar os nossos medos e ter experiências que a gente não teve. O desconhecido gera aquele desconforto e quando você se solta, você aproveita mais e isso eu acho que vale para tudo na vida também. Por que você gosta de turismo rural? Porque eu sou uma pessoa apaixonada pela natureza. Para mim, são momentos mágicos mesmo, indescritíveis. São 2 cintos, tá bom? Esse aqui que é o cinto de 3 pontas, que vai aqui com uma cadeirinha para você não cair para frente. E esse aqui é o cinto que é da sua linha de vida, que vem nesse cabo aqui, ó. Bem seguro. Você que põe o povo para se emocionar aqui, né? Vamos ver se eu ponho? Vamos. Cara, muito bom! Gente, essa experiência é maravilhosa. A gente está aqui no maior balanço do Brasil, o Balancel, Chapada da Contagem, dentro do Distrito Federal. A gente demorou meia hora da região central de Brasília, onde fica o EBC, até aqui. Então olha só que maravilha de experiência. Adrenalina, paisagem, natureza, céu de Brasília, né? Conhecido no Brasil todo, quiçá no mundo todo, como um dos céus mais bonitos do mundo. E é isso, é contemplação e aventura ao mesmo tempo. E o que você está gostando mais nesse trabalho? A quebra de obstáculo das pessoas. Pelo medo, a confiança que elas têm em mim de fazer uma coisa que elas nunca fariam com ninguém. Então é muito legal. É a parte mais legal, inclusive. Além dos gritos que eu amo também. E o balancel te inspira também, né? Já até compôs uma música?
Com certeza, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi compor uma música para o Balancel. Balança, balancel, balança, balancel, no alto da montanha, pertinho do céu. Vista deslumbrante, Maria, flor do céu, balança, balancel. Na borda da chapada, Arthur, turu, tutu, meu corpo voa nesse lindo céu azul. Balança e se joga na dança, dança no vento, lembranças da infância. Sente a energia do Cerrado e Maria Flor, cenário encantado desenhado com amor. É tão lindo voar com os passarinhos, coloquei seu nome, Gaia Sol lindo. Balança, balancel, balança, balancel, no alto da montanha, pertinho do céu. Vista deslumbrante, Maria, flor no céu, balança, balancel. Agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O valor bruto da produção agropecuária atingiu 1,188 bilhões neste ano, pouco abaixo do obtido em 2021, que foi de 1,196 bilhões. As lavouras, com crescimento real de 0,9%, representam 821 bilhões e a pecuária, 367 bilhões, com recuo de 3%. Para ambas as atividades, o resultado deste ano mostrou-se abaixo do observado em 2021. O resultado foi determinado por problemas climáticos no sul que afetaram a produção de soja e outras lavouras, além da queda do valor bruto da produção da pecuária, principalmente em carne bovina, carne suína e de frango. A retração dos preços dos principais itens da pecuária foi o principal fator que afetou esse segmento. Como exceção, o leite, que vem atingindo média de preço não obtida nos últimos 17 anos. Entre um grupo relevante de produtos com bom desempenho neste ano, destacam-se o algodão, com aumento de 26% no valor bruto da produção, o café com 31%, o feijão com 7%, o milho com quase 13% e o trigo com 37%. Estes produtos têm, neste ano, o maior valor de faturamento numa série histórica desde 1989. Auditores fiscais federais agropecuários da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento percorreram 4.400 quilômetros em operação inédita para fiscalizar fertilizantes e corretivos nos estados de Mato Grosso e Pará. Na ação foram coletadas 37 amostras de produtos para análise de conformidade nos laboratórios federais de defesa agropecuária. Durante 14 dias de operação, a equipe fiscalizou 18 estabelecimentos na região de Santarém e 22 estabelecimentos no norte de Mato Grosso. Foram embargadas cautelarmente 11 empresas, sendo que 4 estabelecimentos estavam operando sem o devido registro no mapa. Os outros casos requerem adequações nas instalações ou comprovação de cumprimento dos procedimentos de controle de qualidade nas matérias-primas e produtos acabados. O ritmo das exportações de arroz se manteve firme pelo terceiro mês consecutivo. Em setembro, os embarques do cereal totalizaram 199 mil toneladas, com receita de 63 milhões de dólares. Segundo a Biarroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, os resultados representam um crescimento superior a 30% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram exportadas 130 mil toneladas, com divisas de 41 milhões de dólares. No acumulado do ano, as vendas externas de arroz base casca somaram 1.320.000 toneladas, com faturamento superior a 401 milhões em igual período de 2021.
As exportações alcançaram 817 mil toneladas, com receita superior a 263 milhões de dólares. A projeção da Biarroz é que os embarques possam chegar a 2 milhões de toneladas até o fim de 2022. Agora o nosso agro vai para o intervalo, mas é bem rápido. Eu espero por você. Tem muito ainda aqui no Agro Pantanal deste domingo. A quantidade de animais silvestres resgatados de queimadas e maus tratos até o momento se mantém na média do ano passado, mas apenas 20% conseguem ser reinseridos na natureza. A maior parte, aproximadamente 80%, fica sob os cuidados do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso ou abrigados no Centro de Triagem da Polícia Militar Ambiental, em Várzea Grande. Vamos conferir esses detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. De janeiro a setembro, 710 animais silvestres foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental nos 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá. Parte deles, vítima de maus tratos. Esses animais eles são apreendidos em sua maior parte quando em conflito com áreas urbanas, né? A própria expansão territorial do ambiente urbano faz com que eles se refugiem e certa vez há esse conflito com pessoas, com residências, com empresas, escolas. E nesse sentido, a maior parte deles são répteis, mamíferos, né? E aves que compreende a maior parte desses 710 aí que já foram assistidos pela unidade ambiental. Outra parte dos animais silvestres foi resgatada pela PM Ambiental de áreas onde ocorreram queimadas e incêndios florestais. É natural, né? No período de queimadas, os animais se refugiem, né? Eles fogem dos incêndios, que por si só, ao procurar novos habitats, tem essa aparição de maior intensidade nessa época. Contudo, mantém-se a mesma média dos anos anteriores com relação a resgate de animais frutos de queimadas. Dos 710 animais silvestres resgatados pela PM Ambiental neste ano de 2022, cerca de 80% ainda estão no centro de triagem da PM na região da Cidade de Deus, em Várzea Grande, ou foram encaminhados para o Hospital Veterinário da UFMT em Cuiabá. Apenas 20%, ou 159 desses animais resgatados, conseguiram ser reinseridos na natureza. Se ele tiver em condição sanitária adequada, ele é feito a soltura imediata. É aquele animal que, se acabou de sair do ambiente natural, ele é redestinado imediatamente ao ambiente natural dele, no sentido de evitar qualquer tipo de contaminação e também devolvê-lo à cadeia alimentar a qual ele está inserido, né? O animal que ele é resgatado ferido, machucado, ele é encaminhado para uma clínica para seu tratamento e futura destinação definitiva. E tem um animal que é criado em cativeiro, que esse sim é fruto de uma atividade de fiscalização ambiental, onde a pessoa é autuada, e esse passa por uma triagem, onde é feito alguns exames para ver se tem ou não a possibilidade de reintrodução dele à fauna silvestre. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com a engenheira agrônoma e pesquisadora da Empaer, a Dolorina Moretti. Vamos falar sobre a busca de parceiros para a produção de cerveja a partir da mandioca. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Que assunto interessante, né? Jamais falamos sobre esse tema aqui no Agro Pantanal, mas ainda bem que chegou esse dia. Então, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luciana, bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje, então, para repassar algumas informações que com certeza muita gente não sabe, né, que é a produção de cerveja a partir da mandioca. Pois é, eu estou aqui surpresa e imagino que aqueles que apreciam muito essa bebida, nesse momento também estão surpreendidos. Como assim, né? Mandioca na produção de cerveja. É uma ideia inovadora ou não? Os mestres cervejeiros já têm essa relação com a mandioca para fazer a cerveja. Conta um pouquinho para a gente como começou então isso. Bom, a produção de cerveja a partir de mandioca, ela já é realizada em outros estados, como São Paulo, Ceará,
Goiás, Maranhão, né, através da fécula da mandioca. E nós temos também algumas empresas que estão produzindo em escala pequena a partir da própria mandioca, como no caso aqui em Cuiabá, nós temos a cervejaria Cuiabana, que já iniciou esse processo, está mais ou menos com 1 ano, né, numa fase ainda, vamos se dizer assim... Embrionária. Embrionária, né, mas... Inclusive, na visita, a gente teve a oportunidade de experimentar o produto e realmente muito bom. Interessante. E nesses estados onde já tem, né, esses testes, essas produções, qual é a aceitação desse produto? Qual a principal alteração no sabor da cerveja mais convencional? Bom, essa produção que foi iniciada em outros estados a partir da fécula de mandioca, ela foi iniciada pela empresa Ambev, que já há alguns anos, né, já vem realizando esse trabalho. Na verdade, pelo histórico que eu li de todo esse processo, foi inclusive um trabalho em conjunto para ajudar o pequeno produtor que produz a mandioca nas regiões do Nordeste. E como nós temos já a produção em alguns estados de lá, foi por onde começou essa produção, que de uma certa forma veio para beneficiar o pequeno produtor, para auxiliar na comercialização. Agora, qual que seria essa diferença da produção da cerveja com a mandioca? Na verdade, eles substituiriam um dos produtos como os produtos que é utilizado no processo de fermentação, o arroz, o milho, o trigo, aí seria usado então em substituição a fécula da mandioca. Agora, então, é somente uma alternativa para poder implementar a agricultura familiar, porque a mandioca, né, ela pertence mais à agricultura familiar. Seria a principal razão de estar acrescentando, então, a mandioca ou não? Quais são todas as razões para que se mude também, né, ou traga mais essa alternativa para a fabricação de cerveja? Na verdade, como se diz, seriam as duas coisas, né? Mas o que eu li do histórico inicial disso foi uma busca de alternativa também para o pequeno produtor, principalmente na região Nordeste, onde eles plantam muita mandioca, e isso ajudaria no processo de comercialização, onde lá eles fazem tanto a farinha quanto o polvilho, né? Que na verdade é a fécula. Bom, então se a indústria, né, aceitar isso aqui mesmo, como a senhora disse, né, cervejarias estão sendo visitadas, qual seria o volume ideal para ter aqui de plantio de mandioca? Já existe a contrapartida de que é possível aumentar essa produção da agricultura familiar? Então, o aumento da produção é possível. Agora, um dos fatores que a gente às vezes tem dificuldade no aumento da produção é exatamente a comercialização da produção, que infelizmente ainda no estado de Mato Grosso, eu considero que a cadeia ainda está um pouco desorganizada e falta muito apoio, não só no sentido desde o início do plantio, quanto também a comercialização, envolvendo aí a comercialização in natura e também ela processada. Ou seja, então, pelo que a senhora está dizendo, era importante que os prefeitos desses municípios aqui, vamos falar pelo menos da região metropolitana, que tem uma cultura maior, uma vocação, digamos assim, maior para o plantio de mandioca. Então, teria que resolver esse problema. E houve aproximação, então, com essas prefeituras, com as secretarias de agricultura, para poder, de fato, levar esse fomento dessa produção? Bem, está acontecendo exatamente isso. A gente está fazendo assim diversos trabalhos e dentre eles, inclusive, nós já tivemos uma aproximação com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, através do secretário Francisco Vuolo, que foi ele que, inclusive, agendou a primeira visita na Ambev. E ele tem uma equipe que está trabalhando também um projeto para desenvolver dentro do município de Cuiabá, para expandir a produção de mandioca, e com isso ele já teve também essa visão do quão importante seria também a produção de cerveja nesse processo. Agora, a produção de cerveja, ela teria que abranger não só o município de Cuiabá,
mas também a Baixada Cuiabana como um todo, porque a cultura da mandioca ela é tradicional aqui no estado, né? Principalmente para o pessoal daqui mesmo, os cuiabanos, mato-grossenses, né? É uma cultura tradicional. E também eu vejo que ela poderia ser expandida para o estado inteiro, porque nós temos um potencial muito bom para a produção de mandioca. Nós temos todas as condições edafoclimáticas para produzir mandioca. O que falta, na verdade, seria mais a questão do apoio político, de políticas públicas para esse apoio da produção e também para a comercialização. Ou seja, quando a senhora está falando aí desse problema da agricultura, geralmente essa região que cultiva mandioca tem um problema que é básico, a irrigação, está faltando água, é isso? Porque eles deixam de ter um comércio mais efetivo porque não conseguem alavancar a produção. E a senhora acredita que com essa possibilidade agora, né, de agregar a cerveja, a mandioca, pelo que a senhora está sentindo desse trabalho, é possível mudar a realidade, então, agora, em relação ao cultivo da mandioca? Olha, eu acredito que é possível haver essa mudança sim, só que é uma coisa de cada vez, né? Que nem eu vejo a cultura da mandioca, que ela deveria ser trabalhada, igual já foi alguns anos atrás, com as grandes culturas nossas, como os grãos, onde teve um grande apoio a nível nacional com relação a pesquisas de melhores variedades, de manejo de solo, de práticas conservacionistas, a parte de irrigação, adubação, recursos para tanto investimento quanto para custeio, né, de uma forma assim, mais específica, como teve para essas grandes culturas. Então, ela poderia ser alavancada também dessa forma. E também, não só na questão da produção, mas também para as agroindústrias trabalharem o processamento. Agora, quando a gente fala de mandioca para a fabricação de cerveja, qualquer tipo de mandioca ou não? Ou vocês fizeram um estudo de acordo com que os outros estados iniciaram? Existe alguns tipos apenas de mandioca ideal para a fabricação de cerveja? Bom, no caso, que nem a Ambev, né, que ela já vem produzindo, ela utiliza a fécula da mandioca, então seria mais os materiais destinados para a produção de farinha, que seria, né? Onde você retira a fécula da mandioca, né? Porque tem dois processos no caso. Para fazer a farinha de mandioca em si, você não elimina a fécula, sempre fica a fécula associada à farinha. Ela sai um pouco no resíduo do líquido que é retirado, que a gente fala de manipoeira, que pode ser aproveitada. Mas quando você fala de fecularia, uma empresa exclusiva só para a produção de fécula, então já existe uma retirada maior dessa farinha para a produção do amido propriamente dito, né? Então seria mais as variedades destinadas para a produção de farinha. Agora, no caso da cervejaria cuiabana, que vem também, né, desenvolvendo esse trabalho da produção de cerveja, eles estão utilizando a mandioca in natura, mas onde também está relacionado com o amido. Mas aí poderia estar usando tanto a mandioca de mesa quanto para a indústria. Inclusive, nessa conversa que nós tivemos aí na última visita, eu sugeri da gente fazer um trabalho avaliando outros materiais além do que eles estão usando. Porque, veja bem, nós temos mandioca de todo tipo que você pode imaginar. Nós temos mandioca, como se diz, de mesa e para farinha. Mandioca de polpa branca, mandioca de polpa amarela, mandioca de polpa rosada ou vermelha, né? Temos assim vários tipos de mandioca, de vários ciclos. Aí eu sugeri que a gente tentasse também fazer a cerveja de mandioca de polpa amarela e polpa vermelha. Por quê? O teor de carboidrato, ela varia de cada material. Eles estão usando só de polpa branca. E as mandiocas amarelas e vermelhas, elas têm um sabor mais adocicado. Então, essa sugestão veio em função disso e poderia, talvez, até melhorar o paladar da cerveja ou o rendimento da cerveja. E eles acataram a ideia e nós nos propusemos de ceder o material para eles fazerem esse teste. E quando será que a gente vai ter aí no mercado consumidor a cerveja com fécula de mandioca? Olha, com a fécula, aí eu não saberia te dizer pelo seguinte, nessa visita que nós tivemos na Ambev, para a definição da produção aqui dentro
de Cuiabá, eles dependem de um parecer da direção da empresa, né? E como o Francisco Vuolo, que está à frente, né, ele que está tentando fazer esse contato, porque depende também da questão política, de investimento, né, outros fatores, então ele está tentando trabalhar isso e ver com a direção da empresa quando que, se seria possível e quando seria possível. Mas o importante é que nós já demos o primeiro passo, que foi a primeira conversa do interesse da produção de cerveja com a fécula de mandioca. Eu podia ter tido uma resposta inicial de não vamos nem tentar, né? Então já entendi pelo que a senhora está dizendo que Cuiabá então deve sair na frente já, que tem o secretário de Agricultura intermediando essas reuniões e acredito então que vamos ter a primeira cerveja cuiabana com mandioca aqui na nossa capital. Depois, se der certo, então, acredito que aí sim fique mais fácil. Talvez o fomento do cultivo da mandioca aqui ao entorno da região metropolitana. Sim. Talvez possa ser a alternativa. Inclusive, a empresa, ela demonstrou interesse, né? Só que quem nos atendeu não teria como dizer um sim ou não, né? Porque depende da direção da empresa. Mas disseram que tudo é possível, uma vez que eles têm o know-how, já fabricam, né, a cerveja, então seria uma questão mais de decisão política da empresa de decidir, vamos fazer ou não vamos fazer. Tá certo, a senhora conseguiu já provar a cerveja em outro estado, feita com a mandioca? Já consegui. Eu já experimentei uma cerveja que veio de Goiás, né, que eles também já estão fabricando lá, e realmente eu gostei. Agora, existe uma diferença da produção de cerveja que é produzida com a fécula e com a mandioca propriamente dita. O sabor muda, no caso, utilizando a raiz de mandioca em si. Quando você toma a cerveja, você vai saborear inicialmente, você percebe que ela tem um sabor de mandioca. Fica mais forte, então, essa característica. Já com a fécula, já praticamente não, né? Seria uma cerveja, assim, com sabor igual às demais, mas com o subproduto fécula. Tá certo, então. Vou esperar ansiosa para também ter a oportunidade de degustar a cerveja de mandioca. Obrigada pela sua participação. Qualquer novidade nesse caso, por favor, viu? O Agro Pantanal está aqui com a porteira aberta para a gente falar mais sobre a produção de cerveja, tendo aí a mandioca na composição. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e esperamos que realmente esse projeto vá à frente, porque é interessante não só para os cervejeiros ou as pessoas que bebem cerveja, mas como também para o agronegócio do estado de Mato Grosso. Com certeza, o agro e a agricultura familiar. Sim. É isso aí, gente. Olha, agora chegou aquele momento de você ter aquela receita imperdível com sabores do Cerrado aí na sua telinha para te encher de fome.
delícia de receita. Já sei que você vai tentar fazer aí, viu? Mas vale a pena, tenta mesmo, porque eu também vou fazer a mesma coisa. Bom, vamos ver então a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo, já que falava também de comida. Claro, a carne de porco é a mais rica em colesterol. É mito, gente, é isso mesmo. Olha só, o lombo de porco apresenta menos quantidade de colesterol que o frango. Vários estudos evidenciam que a carne suína possui maior conteúdo de aminoácidos essenciais e vitaminas do complexo B, semelhantes à do ser humano. Portanto, a carne suína é extremamente saudável, vale a pena consumir pelos seus nutrientes e também pelo seu sabor maravilhoso, hein? E assim termina nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua companhia e domingo que vem tem muito mais.